Gostaria de saber se o nazismo é de direita ou de esquerda. Sou conservadora e tenho dúvida sobre, certo? Eu quero fazer uma observação primeiro e aí depois a gente tenta fazer uma construção histórica aí para entender melhor isso. O nazismo, na verdade, ele é um regime fascista que ainda teve o adendo aí de a perseguição a uma raça, ou seja, a Alemanha de Hitler e a perseguição aos judeus. Mas o nazismo é um regime fascista. E aí, de onde voltou a ter essa história de fascismo, nazismo é de direita ou de esquerda? Eleições. Começou nas eleições de Trump nos Estados Unidos em 2016 e depois foi com Bolsonaro aqui no Brasil. Isso surgiu por quê? Uma estratégia brilhante, diga-se de passagem, onde começou-se a dizer que o fascismo, estava vinculado à direita ou à extrema direita. Para quê? Para maquiar a origem esquerdista desses movimentos tão perigosos e que tem sua verdadeira essência no socialismo. Então, como é que tudo começa? Vamos lá, 1848, Manifesto Comunista, Karl Marx. Por isso que também é conhecido por marxismo. O que é que ele defendia? Luta de classes, ou seja, proletários e proletariados, né? Empregadores e empregados, digamos assim, hoje em dia. Ele defendia essa luta das classes e que quando os trabalhadores tivessem consciência da sua geração de riqueza, seria estabelecida uma luta política para que os meios de produção, sejam máquinas ou terras, se tornassem coletivos. Isso foi em 1848, muito antes da Primeira Guerra Mundial. No período pós-Primeira Guerra, entre guerras, ali de 1919 a 1943, surge o quê? O fascismo, principalmente aí na figura de Mussolini na Itália, que influenciou regimes políticos de outros países da Europa, inclusive a Alemanha nazista de Hitler, que a gente vai chegar lá. Então, o que é que caracteriza o Estado fascista? Ele é um Estado totalitário, autoritário, nacionalista, militarista. Então, o que é que se acreditava? Que o Estado deveria ter o controle absoluto e indiscutível, e isso era representado pela figura de um líder, que era Mussolini. E ele se usava de quê? De força militar para isso. Então, era um regime violento em suas origens. Tem bases marxistas claras nesse regime. Ele foi moldado por esse coletivismo de Karl Marx, mas hoje ele é apresentado como uma oposição ao comunismo. E aí, o que é que aconteceu? Mussolini percebeu, depois de ir para a guerra, que essa luta de classes de Marx jamais teria o mesmo apelo e o mesmo engajamento que a luta pela própria nação. E aí, o que é que diferencia? O Marx acreditava na extinção do Estado após implantar o socialismo. Já Mussolini, ele acreditava que o Estado deveria ser fortalecido. Inclusive tem uma frase muito famosa que fala: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. E aí tem esse fortalecimento do Estado na figura do grande líder. O objetivo do Estado era remodelar o homem, seu caráter e sua fé. Então imagina a força disso. O povo começa a ser massa de manobra de fácil controle. O indivíduo, ele é um mero figurante, na verdade, o Estado que domina e conduz toda a vida dele. E aí a gente vai para a Alemanha de Hitler depois disso. E aí, em 1919, Hitler entrou para um partido político que, adivinha o nome e a grande coincidência? Partido dos Trabalhadores. Uau! E aí, pouco tempo depois que ele chegou à liderança aí desse partido, ele mudou o nome do partido, passou a ser Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, ele nunca escondeu o interesse dele ao socialismo. Ele escreveu uma frase aqui que diz assim: somos socialistas, somos inimigos do sistema de exploração capitalista atual, estamos determinados a destruir tal sistema sob a condição que for. Então, assim, ele desde sempre deixou claro que ele tinha 3 objetivos, que era libertar-se da Europa. Ele queria um Estado ali supremo e separado de toda a Europa, expulsar os judeus, que para ele estavam se aproveitando do país e retirando espaços aí dos alemães, e implantar o socialismo. Ou seja, para Hitler, o socialismo era um sistema bom demais para qualquer povo que não fosse o ariano. Ou seja, eu tentei deixar claro aqui que comunismo, fascismo e nazismo
são braços da mesma vertente, ou seja, são irmãos ali que andam de mãos dadas. E aí o nazismo terminou o quê? Sendo criminalizado, virou crime de fato ser nazista. E aí por que o comunismo e o fascismo não? E aí depois teve essa jogada de mestre aí de tentar jogar o fascismo e o nazismo para a direita, extrema-direita, e o comunismo não. Só que, na verdade, o comunismo ele matou 4 vezes mais que o nazismo, matou muito mais do que as 2 guerras mundiais juntas. Então, gente, assim, é muito perigoso. As pessoas que nem sabem defendem ideologias socialistas, que é isso aí, é a essência de tudo isso. Ou seja, essas 3 vertentes são esquerdistas.